Evangelho no lar. Com que finalidade fazê-lo? Para expulsar maus espíritos? Para criar uma bolha de energia em volta da nossa casa? Para educar os outros? Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão do Evangelho no lar. Eu já falei em um vídeo passado, neste aqui eu vou novamente colocar o guia básico para o Evangelho no lar, aqui embaixo do vídeo, tá? Mas o que eu queria falar muito rapidamente, a gente vê muito por aí o seguinte tipo de reflexão: eu vou fazer o Evangelho no lar porque existem espíritos aqui que estão me causando dificuldades e eu quero expulsá-los daqui. A gente também vê muito uma certa imagem por aí na internet, né? Onde a gente mostra a casinha, né? O Evangelho ali dentro do lar e os espíritos do lado de fora não conseguindo entrar. E eu estou aqui para dizer que não é efetivamente assim que funciona e não é para isso que nós devemos pensar o Evangelho no lar. Também não é para modificar as outras pessoas. É muito importante que quando nós adotemos a prática do Evangelho no lar, que nós tenhamos primeiro o primeiro princípio principal do Evangelho no lar: me modificar, me fazer permear pelos exemplos, pelas lições de Cristo, do Evangelho, me analisar e não ficar analisando ao outro, ou seja, buscar a minha reforma íntima. Também é muito importante neste momento do Evangelho no lar que nós não tenhamos aqueles pensamentos que eu falei, né? Como se a gente fosse criar uma bolha, como se a gente fosse expulsar os espíritos. A gente acha que os espíritos eles estão classificados apenas em espíritos bondosos e espíritos maldosos. Muita gente acha isso. Mas não é sempre assim. Nós temos neste meio aqui espíritos nas diversas condições de necessidades que podem às vezes se associar a nós por uma vibração, por um sentimento, e não porque eles queiram causar o mal, mas porque eles busquem alguma coisa e acabam assim nos causando algum tipo de efeito. Há também, é claro, os espíritos que queiram, por um mal mais ou menos ostensivo, nos perseguir, como é o caso, por exemplo, das obsessões. As obsessões acompanham praticamente todos nós. Já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link dele aqui em cima, ou aqui em cima, vocês vão achar aí. Mas assim, vou fazer o Evangelho no lar para me modificar, para que eu seja uma pessoa melhor. Automaticamente, ao fazer isso e adotar esse caminho com muita energia, com muita firmeza, eu já não vou deixar tão facilmente que ideias ruins, que pensamentos menos edificantes permeiem o meu pensamento. Então, só isso já é um fator muito positivo para mim. Vou me tornar, aos poucos, uma pessoa melhor, mais paciente, menos reclamona, vou deixar com o máximo de esforço de me irritar tão facilmente, de reclamar das coisas, de gritar com as pessoas. Então, outro ponto positivo, as pessoas ao meu redor vão desfrutar de um bem muito maior. Com relação aos irmãos do plano espiritual, esses irmãos que estão juntos ali, eles vão usar este momento, eles poderão usar este momento também para aprender, para adquirir conceitos, para estudar junto de nós. E quando nós adotamos esse caminho com muita firmeza, com muita dedicação, eles podem inclusive os obsessores que querem nos fazer o mal, começar a ter o seguinte tipo de reflexão: caramba, ele era uma pessoa que sofria tanto, que a gente já deixou ele lá embaixo, jogado no buraco, com vontade de morrer, e agora ele está encontrando uma nova motivação. Essa motivação é forte. Quando a gente está fazendo o Evangelho no lar, não somos só nós que estamos ouvindo, os espíritos ao redor estão nos ouvindo, os nossos protetores, os nossos mentores estão muitas vezes
vibrando em nossas mentes, nos aplicando passes, auxiliando para que nós criemos um bom ambiente e absorvamos o máximo possível de tudo aquilo que estamos lendo, e também nos suscitando por intuição, muitas vezes, assuntos importantes para os irmãos do plano espiritual que estão nesse momento nos acompanhando. Portanto, não pense em fazer o Evangelho no lar achando que você vai criar uma bolha de energia para expulsar os espíritos menos felizes. Muito pelo contrário, pense que você pode fazer o bem para eles. É claro que quando a gente começa a fazer o Evangelho no lar, não simplesmente da boca para fora, mas quando nós começamos a criar no nosso lar um lar verdadeiramente cristão, um lar verdadeiramente de amor, de caridade, de compreensão, de prece, é claro que o nosso ambiente vai se fortalecer e será muito menos difícil, não por uma barreira efetivamente física para os espíritos, mas por uma questão de vibração. Vai ser muito mais difícil que espíritos menos felizes se sintam bem ali dentro. Se eles não estão nesse sentido, nesse rumo, eles não vão querer ficar ali. Você não... Imagina só, você... em diversos ambientes da vida cotidiana, você não se sente bem, você não quer ficar ali porque aquilo não condiz com o que você acredita, com os seus propósitos. Então, isso vai efetivamente acontecer. Mas nós temos que lembrar que outros que sintam nesse ambiente um acolhimento podem vir também com as suas dificuldades, buscando uma prece, buscando um ambiente melhor, e eles serão acolhidos pelos bons espíritos que estarão nesse ambiente, auxiliando a fortalecê-lo. Portanto, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa questão sempre de querer expulsar os outros, de querer afastar os outros da nossa vida. Quantas pessoas, olha só, quantas pessoas no plano material, aqui, vivendo com a gente, nos aceitam, nos abraçam, nos acolhem, apesar das nossas enormes dificuldades, das irritações que muitas vezes causamos. E nesse acolhimento, quanto bem elas nos fazem? Imagina se elas simplesmente pensassem: meu, esse cara é muito chato, é muito irritante, não dá para minha vida, eu vou apagar ele da minha vida. Infelizmente a gente vê muito esse pensamento hoje em dia, né? As pessoas tóxicas, como muitos dizem. É claro que em casos de extrema dificuldade, de um mal extremo, do encarnado ou do desencarnado, a gente tem que buscar aos poucos nos afastar dele pela nossa própria modificação, por buscar outros pensamentos, outros ambientes, e aí ele vai acompanhar a gente ou não segundo a sua vontade. Mas nós não podemos continuar com esse pensamento de simples expulsão, porque se nós estamos acompanhados de encarnados ou desencarnados com dificuldades maiores dentro de si, algum motivo em nós tem. Entende o que eu estou falando? Portanto, busquemos o Evangelho para nossa modificação e para fazer o bem para as outras pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus, que Jesus te ilumine, abençoe a sua família, os seus pensamentos, o seu lar. Evangelho no lar não precisa ser uma vez só por semana. Se tiver muito difícil, pode ser todos os dias. E a questão não é nem só o culto do Evangelho no lar, mas é viver o Evangelho no lar todos os dias, todos os momentos. E isso é uma construção. Um grande abraço e até o próximo vídeo.